Muito tempo atrás, uma guerra foi declarada. O inimigo das nossas almas, que não pode enfrentar o Criador, por quem ele foi expulso do acesso que ele tinha como anjo da luz, em forma de serpente, atacou o casal feito à imagem de Deus. E desde então, Gênesis capítulo 3, todos nós estamos numa guerra, gostando ou não. Se nós estamos em Cristo, nós somos soldados, mas também temos uma mira nas nossas costas. Essa mira estende-se para a nossa própria família. Estamos trabalhando aqui como nós podemos proteger a nós mesmos, mas principalmente as nossas famílias, através de uma porção das Escrituras que, para mim, é cada vez mais surpreendente, como os salmos do lar são contundentes ao nos equipar, preparar, treinar para essa batalha. Porque a música tem uma função estratégica em guardar a mente e o coração do povo de Deus. Às vezes esquecemos que os salmos foram compostos para serem cantados, memorizados, lembrados numa época que não tinha podcasts, não tinha Deezer, ou Spotify, ou playlists, em que não tinha nem muita coisa escrita. As pessoas gravavam, memorizavam a palavra de Deus através do inário de Israel. São 5 salmos, assim como nossos antigos inários, que são voltados para o lar. Salmo 78, nós vimos ontem à noite, que trata do legado da fé dos pais que amam a Deus de todo o coração e por isso repassam o bastão da fé à próxima geração. De 2 formas principais: ensinando, catequizando, memorizando, transmitindo de todas as formas possíveis a palavra de Deus para a próxima geração, e veremos mais sobre isso hoje. Mas também fazendo algo que é muito natural para nós e que toda criança gosta, de fato, todos nós gostamos: histórias. E Salmo 78 nos exortou para contar não somente da palavra de Deus, mas do poder de Deus, não somente na história dos antigos, mas na nossa história também. Faça do seu jeito, mas conte as histórias da provisão, da proteção e também da provação que fortaleceu a nossa fé. Abra sua Bíblia agora no Salmo 101. É um salmo real, talvez logo após a coroação do grande rei e músico, compositor Davi. E muito embora em algum momento da sua vida ele falhou em cumprir a resolução do seu lar e do seu reino, expresso justamente nesse salmo, nós entendemos que faz parte da batalha, da preparação, da proteção. Porque os ataques contra nós não somente vêm de fora, e são muitos, mas também de dentro, em nosso próprio lar. Aquilo que nós permitimos influenciar a nós e os nossos filhos, meus amigos, irmãos, o apelo hoje, às vezes eu desanimo. Não que eu e a minha esposa somos tão bons assim em tudo isso, mas parece que hoje o inimigo infiltrou-se de tal forma sutil, quase despercebido, está lá na nossa sala de estar e nem percebemos isso. Deixa eu contar uma história, que não são só as crianças que gostam. Alguns anos atrás, quem hoje é a nossa consogra, a mãe da nossa nora, que tem um sítio onde ela e o marido fazem eventos, muitos eventos. Nosso filho foi casado lá com a filha da dona Silvana,
E tinha 1.300 pessoas. Ainda bem que foi a filha deles, que todo mundo queria ver que tipo de recepção a dona Silvana vai fazer. Então, nós só assistimos muito alegres. Tudo bem, irmão? Graça e paz. Um dia, a dona Silvana estava mostrando um álbum de fotografias de eventos, de casamentos para uma noiva e sua mãe. Mas se incomodava porque do lado de fora da casa, o mascote da família, um cachorrinho, não parava de latir. Aquele barulho que me deixa doido. E chegou a hora que a dona Silvana não aguentava mais e para fazer calar aquele cachorro, ela passou na frente de um móvel. E quando passou em frente, saiu de baixo uma cobra de 3 metros. Agarrou-se no calcanhar da dona Silvana, tentou puxá-la de baixo junto com ele. Ela fez de tudo para se livrar, conseguiu escapar. O marido, preparado, explodiu a cabeça daquela serpente, que era uma piton africana, não era nativa do Brasil. Tinha atravessado o mar, não, era bicho de estimação de alguém, eles até acham um vizinho com quem eles tinham muitas dificuldades. Estava dentro da sua casa. Meus filhos, meu filho primogênito ainda não casado, depois eles tiraram o couro daquele bicho que havia deixado marcas. Uma semana depois, a dona Silvana, ainda com o impacto, estava roxa no calcanhar. Irmãos, assustamos com uma história de uma cobra desse tamanho dentro da nossa casa, mas deixa eu te dizer, o perigo à vista para todos nós é que existe uma cobra não somente dentro das nossas casas, mas aqui, dentro do meu coração. O apóstolo Paulo diz que nós que conhecemos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, travamos uma batalha todos os dias. O Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, dá seu próprio testemunho: desventurado homem que eu sou, quem me livrará de mim mesmo? Certa vez alguém disse que na internet a gente navega ou naufraga. Permitimos penetrar em nossas casas, nas mãos dos nossos filhos, algo que poderia ser mais nocivo do que uma cobra debaixo do móvel. Está influenciando nossos relacionamentos. Pessoas viciadas em telas não conseguem nem curtir um tempo juntos de retiro, sem entrar e alimentar o ídolo do seu coração, o seu vício. E meus amigos, às vezes por medo dos nossos próprios filhos, de assumir papel de pai, que é ser pai. O filho não é pai, o filho não nasce sabedor de todas as coisas, e nós consultamos: filho, o que você quer, quando você quer, como você quer. E nós não impomos limites, como nós faríamos caso tivesse uma cobra tentando entrar em casa. Então essa geração de nativos digitais, por favor, nós usamos a tecnologia. É impossível viver em nossos dias sem aproveitar bem, mas é perigo à vista. Ultimamente eu tenho acompanhado como mentor tutor 2 trabalhos, dissertações de doutorado, justamente sobre esta área, e como a nova geração está sendo impactada, que não consegue raciocinar mais, a atenção dura no máximo 2 segundos, não conseguem gravar, memorizar paradigmas de línguas originais da Bíblia, não conseguem memorizar versículos.
A sua mente, os neurônios estão pifando e chutando em tantas direções ao mesmo tempo. Claro que tem vantagens nisso. Salmo 101. Muitos séculos atrás, Davi fala sobre o que ele iria pôr diante dos seus olhos. Permitir que entrasse dentro da sua casa, porque ele também sabia que era guerra total. Foi seu filho, Salomão, que disse: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Jesus, no Sermão do Monte, trata dos olhos, portal da alma. E aquilo que nós permitimos, vigiamos, afeta a nossa alma. Talvez um outro já viu um artigo que eu recomendo muito, é muito breve. Eu vi pela primeira vez no site do John Piper, Desiring God, sobre homens confusos em termos de identidade. Algo que vimos ontem, veremos mais uma vez, mais especificamente para os homens. As mulheres são convidadas mais para dar... você já sabe. O título do artigo é Fake Love, Fake War. É uma análise baseada em outro livro, sobre uma tendência muito forte na vida dos homens, principalmente, que as luzes das Escrituras foram feitas para fazer duas coisas: amar de forma autossacrificial, conforme o alto padrão que é Cristo Jesus, que se entregou para proteger a sua igreja. Adão foi o contrário. Adão apontou o dedo, parecia o diabo, no nariz da sua esposa amada: tu és osso dos meus ossos, para salvar a sua pele. Usou, abusou, não protegeu, não pastoreou. Tudo que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, que o homem de verdade em Cristo faz. Deus nos fez para amar e proteger. Interessante que hoje o vício da pornografia traz um amor falso, erotismo, paixão sem preço, autoestímulo, masturbação, egocentrismo, que são antítese da vida de Cristo em nós, que é uma vida vivida para abençoar, inclusive na cama conjugal. Mas o vício da pornografia, que exige não uma imagem, uma pessoa, mas constantes mudanças, aumento de paixão, sem preço, sem custo, homens bananas. Fake love. O outro lado, não é pecado jogar videogames, como a pornografia sempre é pecado. Mas Deus fez o homem para ser cavaleiro, herói, para salvar a princesa. Eu sei que hoje em dia é politicamente incorreto falar assim, mas o homem, líder, servo, que existe para proteger a sua esposa, a sua família. Eu gostaria de pensar que eu sou esse homem, que se um terrorista entrasse lá pelo fundo com metralhador apontado em direção à minha esposa, que eu seria o primeiro a me levantar e jogar pastor Mateus na frente daquele cara. Acho que eu contei a mesma piada 2 anos atrás, mas eu não resisto. Não. Hoje nós temos adrenalina. Pá, 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 pá. Mas sem perigo verdadeiro. O vício da tela, nós já aconselhamos casais em que ele estava tão viciado, ele estava disposto a sacrificar o filho, a esposa. Inclusive, aconselhamos o casal aqui na Palavra da Vida. O vício da tela acabou sendo fake war. Nossa divisa já
desenvolve essa ideia, Salmo 101, bastante, já olhamos parte desse texto, mas lembra que quando o apóstolo Paulo fala no maior texto da Bíblia, que trata de batalha espiritual, ele diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra as forças por trás disso, que querem desfigurar a imagem de Deus refletida na família. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nós precisamos defender. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém e uma família para devorar. Olha para Salmo 101. Trata de integridade, sinceridade, lar sem hipocrisia. Davi recém-coroado, provavelmente, assim como o Salmo 78 faz uma resolução: eu quero ser homem de Deus. Olha como ele fala isso. Salmo de Davi, ele começa: cantarei a música, como fonte, como base, teocêntrica, cristocêntrica. A bondade, ou seja, o hesed, amor fiel de Deus, a graça de Deus, ponto de partida para uma vida íntegra, não é nós. Cantarei a bondade e a justiça, equidade, para ser um bom governador, um bom pai, um bom marido. A ti, Adonai, a ti, Senhor. E o texto literalmente diz: farei música, usa uma outra palavra, agora é instrumental. Interessante isso. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele sabe que em si mesmo isso é impossível, só em Cristo. Por isso ele faz o pedido: quando virás ter comigo? Ou seja, Emmanuel, Deus comigo, conosco. Esse é o desejo do salmista, porque Deus é a única fonte disso. Mas agora vem a resolução. Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero ou íntegro, sem hipocrisia, sem fingimento. Meus irmãos, me entristece quando de vez em quando vamos palestrar em algum lugar e a liderança sabe pouco da gente. Pode ter visto algum livro, alguma outra coisa e faz essa apresentação. Queremos apresentar para vocês um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero entrar num buraco. Não é plataforma que faz alguém homem ou mulher de Deus. Não é cantar como os pássaros. Não é ser grande evangelista, entregar folhetos para todo mundo. O vamos ver do homem ou mulher de Deus se vê dentro de casa, onde as máscaras douradas caem e nós somos quem nós somos. Davi reconhece isso. Ele continua, versículo 3: não porei coisa injusta, literalmente de Belial, que não presta, que não tem valor, nome de Satanás em 2 Coríntios, o rei do mal. Eu não quero coisa do inferno diante dos meus olhos. Eu aborreço, odeio o proceder dos que se desviam dos tortos. Nada disto se me pegará, grudará na minha alma. Ele dá alguns exemplos. Ao que as ocultas, calunia o próximo, fofoqueiro, a esse destruirei. Não quero na minha casa. O que tem olhar altivo e coração soberbo, que Deus resiste. Não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que continuam no seu casamento, apesar das dificuldades, os mentores que estão pouco além de mim, que podem me aconselhar, a multidão de conselheiros sábios, para que habitem comigo, fiquem na minha casa. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que use de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Essa batalha que Davi travava, e ele perdeu em alguns momentos também,
como nós. Ele diz manhã após manhã. Infelizmente, a vitória de ontem não vale para hoje. As tentações vêm, as dificuldades, a tentação de ceder à sedução em muitas áreas, mas ele diz manhã após manhã, renova-se cada manhã a tua fidelidade, como Lamentações diz, destruirei todos os ímpios da terra, a ideia da minha frente, do meu governo, começando na minha casa, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Eu quero ser um homem de Deus. O texto se divide facilmente em 3 áreas e queremos ser bem práticos de novo nesta guerra. Não é que você vai adotar todos os padrões, ideias, não é legalismo, não é listas de leis e padrões que salva qualquer família dos ataques do inimigo. Mas ele começa falando que a integridade, a sinceridade, a batalha travada com Cristo, em Cristo. Os primeiros 2 versículos. Em casa, 2 a 4. E nos companheiros, os que vão entrar e nos influenciar. Olha novamente para o versículo 1. Os músicos certamente vão gostar disso. Porque ele começa falando que a maneira de travar essa batalha inclui a música. Diferente de Islã, em que algumas seitas, ou muitas do Islã, os muçulmanos não cantam. É proibido cantar. Música é nossa. A criação de Deus também ilustra a unidade em diversidade, melodia e harmonia, a beleza do mesclar que reflete a estrutura trinitariana do universo. Unidade em diversidade na música, nos dons espirituais do corpo de Cristo, no sexo do casal heterossexual, reflete a glória da Trindade. A música incorpora isso. Ele diz: eu cantarei a graça, bondade, amor fiel, reza do Senhor, o mishpat, seu juízo, sua equidade. Eu quero ser um homem de Deus na liderança. A ti, Adonai, a palavra Javé, Jeová, em letras maiúsculas, Senhor, que os judeus falam Adonai, mestre e Senhor, mas representa aquele que é eternamente fiel às suas promessas, que era, que é e sempre será. Só Ele pode garantir as suas promessas. A ti, Senhor, farei música. Deus criou a música, nos deu a música para gravar a palavra em nossos corações. Talvez você não aprecie isso tanto, até chegar em Colossenses capítulo 3. Junto com Efésios 5, em que nós temos aquele santo conjunto do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Colossenses 3 diz: habite, faça morada, fique em casa, em cada canto da sua casa, vida. A palavra de Cristo, a palavra cristocêntrica, que exalta a Cristo, como Paulo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Numa época sem muita coisa escrita, possibilidade de uma família possuir as Escrituras. O canto foi uma das maiores defesas. Como nós gostávamos com nossos filhos, eles têm tantas memórias da música sadia, evangélica, outrocêntrica, teocêntrica, cristocêntrica. Hoje existe tanta coisa para ocupar os ares dos nossos lares, dos nossos carros. Notem a variedade, embora alguns sugiram que são simplesmente sinônimos. Paulo não precisava fazer isso. Parece que ele faz questão de dizer que Deus é glorificado por muitas formas musicais. Inclui os hinos, mas não só hinos. Inclui a música, não somente a voz, mas instrumentos, como o Salmo 101 diz. O texto paralelo de Efésios fala a mesma coisa, só que agora é a plenitude não da palavra, que o canto nos ajuda para
memorizar a palavra, fortalecer nosso coração em momentos de tentação. A música terapia. O texto diz: enchei-vos do Espírito, uma ordem. No tempo presente, quem não é controlado pelo Espírito agora está em pecado. Marcar a vinda do Espírito e sua plenitude na quinta-feira à noite, no culto especial de cura, é besteira. Você está admitindo que eu não sou cheio do Espírito, não. Mas como no texto? Nós permitimos que o Espírito nos controle, ele diz, falando uns com os outros. Porque a música tem uma dimensão também horizontal. Quando nós falamos, Deus é a única audiência da nossa adoração, não é verdade. Por isso, quando apagamos todas as luzes, só tem estrelas cantando para nós, e nós assistimos músicas que não são congregacionais, nós perdemos algo. Porque a música tem essa dimensão horizontal, de exortação na batalha, uns aos outros. Enchei-vos do Espírito, falando uns com os outros, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, a dimensão vertical, com hinos e cânticos espirituais. Temos que resgatar esse poder da boa música com uma letra bíblica firme, teológica, com nossos filhos para aprender versículos. Hoje tem muito à nossa disposição. Só um exemplo, eu acabei de comprar do Paulo César de Logos, que é o nosso colega na Palavra da Vida lá em Atibaia, nem me deu desconto, mas tudo bem. Comprei todos os álbuns do grupo Logos para ouvir, porque são músicas, letras bíblicas, sólidas, histórias bíblicas. Mas notem que a integridade cristã revela-se em Cristo. Eu sei que Jesus não aparece aqui. Mas a ideia da presença do Senhor como único suficiente para fazer essa perfeição, de ser um homem de Deus, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, mas ele fica desesperado, como Paulo em Romanos 7, quando virás ter comigo? Essa expressão é um pedido por Emanuel, Deus conosco. A palavra Emanuel, que nós vamos agora celebrar no Natal, com, manosco, Deus, Deus conosco. O pedido dele é por Yeshua Meshiach, Jesus, o Messias ungido. Senhor, eu preciso da sua presença comigo, senão eu não dou conta. Em dias em que nós consultamos primeiro tantas outras fontes, antes de correr para o Senhor, autoajuda, influenciadores, busca no Google, YouTube, TikTok, mídias sociais e, para os mais antigos, até Facebook. E ele buscou no Senhor para ter um lar cristão, como veremos amanhã, se o Senhor não for o construtor do lar. Não adianta. Vai ser fútil. Autossuficiência leva para deficiência no lar. Agora, por favor, entenda. Extremamente importante, enquanto nós trabalhamos agora de forma prática, como nós podemos, além da música, à luz desse salmo, em casa, nos companheiros, nos cercar de influenciadores saudáveis. Entenda que nenhuma lista de regras, ou padrões de conduta, ou entretenimento, ou mídias sociais, é capaz de substituir um coração apaixonado por Emanuel. Senão não passa de legalismo. Nós vemos onde isso levou os fariseus. Não é porque eu tenho filtro no meu telefone, que a minha esposa tem a senha para acessar qualquer histórico que eu tenho, que eu instalo algum programa para limitar o uso dos meus filhos, que eu não dou um celular para meu filho até os 12 anos de idade. Coisas boas, mas não garante absolutamente nada se o coração não é de Jesus. Concordam comigo? Em algum momento, se alguém quer falar amém, pode. Não tem problema.
Ah, oxalá que tivesse uma igreja de afro-americanos. A pastor já foi. É coisa incrível. 2. A integridade de homem e mulher de Deus do lar só se encontra em Jesus. Mas de forma prática, notem como ele revela isso em casa. 3 vezes ele diz: portas adentro em minha casa terei coração sincero. Versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E terceiro, no versículo 7, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Não de fralda, isso acontece para muitos de vocês. E junto com essa ênfase no lar, em casa, a ênfase nos olhos. Esse é um texto para os nossos dias. Ele diz: eu não porei coisa de Belial, do maligno, do capeta, diante dos meus olhos. Versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Gente, nós olhamos para essa lista, parece um filme do Netflix. Nós somos muito bons em importar essas coisas que não prestam. A noite que nós chegamos aqui, assistimos um programa, pensamos que seria um programa do Netflix romântico, de Natal e tudo isso. O que tinha naquele programa de drag queens, homossexuais, homoafetivos, num filme inocente, que o limite foi 12 anos de idade. Normalmente a gente assiste de 12 para baixo, que eu não tenho maturidade além disso. Estragou todo o filme. Meu amigo, como falamos 2 anos atrás, é portas adentro que eu e você somos quem nós somos. Eu posso ser qualquer coisa aqui na frente de vocês. Eu posso usar aquela máscara dourada de graça e paz. Mas é tão pesada a máscara quando não é verdadeira, que tem que cair em algum lugar. E normalmente cai no lugar onde nós somos quem nós somos, onde nosso coração se revela, em casa. A palavra grega para ator era hipocrites. Quem usa de máscara. Só para defender essa tese dentro de Salmo 101, e algo que eu mencionei para alguns 2 anos atrás, é fascinante no nosso texto de Efésios, onde vemos os resultados. Já vimos 2, edificação mútua através da música, a adoração de coração através da música, gratidão de coração, que é a marca de grife do verdadeiro cristão. Tudo na vida é bônus se você não é pendurado numa cruz. Gratidão transborda, não somente na semana de Thanksgiving. Mas quando Paulo toca em relacionamentos acertados, o significado da palavra submissão, que não é subjugação, uma submissão, é a ideia de complementariedade, iguais no ser, diferentes no fazer, cada um em seu papel que Paulo desenvolve. Ele pega carona nisso com a avalanche de informações que mais se manifesta. Ser homem e mulher de Deus em casa, do que no serviço, na igreja, no seu time, no shopping, com as amigas. Tanto Efésios, a plenitude do Espírito, como Colossenses, a habitação da palavra. Por quê? Porque o Espírito de Deus usa a palavra de Deus. Ele é o autor do maior best-seller que ele usa para proteger as nossas famílias. A manifestação disso não é na plataforma tanto quanto na sala de estar. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para transformar a imagem de Deus, a família de Deus. Notem nos versículos 2 e 3 como ele explica isso.
Davi repudiava o que não prestava para a edificação de um lar. Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa de Belial diante dos meus olhos. Resolução. Os grandes homens de Deus do passado, especialmente os puritanos, homens como Jonathan Edwards e outros, que hoje à noite vamos compartilhar um pouco, preparavam suas declarações. Resolvido. 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 Manhã após manhã, cada dia, eu vou proteger a mim e a minha família de Belial. Eu aborreço o proceder dos que se desviam, literalmente, que são tortos, perversos. É um choque para algumas pessoas saber. Eu tenho uma mensagem para homens de amor e homens de ódio. Que 45 vezes a palavra de Deus diz que o homem de Deus, como Deus, que Deus odeia 45 coisas diferentes. Porque amor é fake, quando não vem acompanhado pelo ódio daquilo que não é do amor. Entenderam? Davi disse isso, eu aborreço, eu odeio, porque meu Deus odeia, nada disto se me pegará. Essa palavra é muito interessante no encontro de casais, porque a palavra pegará ou grudará é o verbo de Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, gruda-se na sua esposa. O que ele disse é que essas coisas, essas imagens, essas horas a fio, 2 horas da manhã, grudam-se na nossa alma. Não é impossível, mas é difícil. É interessante, quem trabalha com pessoas com vícios sexuais tem descoberto 2 curas que ajudam muito. Quais são? Memorização, reprogramar a palavra de Deus, os neurônios, sinapses do seu cérebro, e música. Música e a palavra, para tirar essa lama. Uma boa notícia e talvez outra não tão boa. A nova aliança em Cristo traz tantos benefícios do Espírito, transformando o nosso coração de pedra em carne. Mas parte disso é que nós estamos em luta, e se você detesta, aborrece coisas do seu próprio coração, talvez seja sinal de que você faz parte da nova aliança no sangue de Jesus. Se você está nessa luta contra a pornografia, tanto homens como mulheres hoje, se você tem e sofre pelas tentações diante dos seus olhos o tempo todo, você acha que seu colega do serviço tem essa dificuldade? Não tem, porque ele não tem o Espírito Santo. Interessante, Ezequiel diz que uma das manifestações da nova aliança é que nós teremos nojo de nós mesmos. Você já passou por isso? São os momentos em que eu mais me mergulhei na graça de Jesus. O que talvez mais entristece o meu coração são as vezes, e muitas vezes, que eu fiz a minha esposa chorar. Minha cabeça dura, palavras ásperas, teimosia, dificuldade de ouvir, e custa para ela é durona, atleta, ainda corre essa vozinha, 7 quilômetros 2 vezes por semana. Os seminaristas têm vergonha, tem testemunha disso, até na sua época, não custa para ela chorar, e eu estou indo para a igreja, acabei de brigar com minha esposa, eu vou pregar, eu me sinto como lixo. Essa luta, mas pelo menos eu luto. Se você está lutando, talvez, não vou dar garantias aqui, é sinal de que você tem o Espírito Santo. Mas não podemos lutar e sempre perder. Porque há passos nesse texto, como o próximo, que ele diz, não somente repudiar o que não presta, eu não quero conhecer o mal.
A filosofia dos nossos dias é que eu preciso experimentar o mal para advertir outros. Mas maturidade espiritual consiste em fugir, não chegar perto. Provar que você é forte, que você resiste. Eu posso assistir esse filme, mesmo que tenha 7 cenas de nudez e é tudo adultério, imoralidade, droga, assassino e tudo isso. Certa vez o autor Mark Twain disse que a melhor maneira de enfrentar tentação é pela covardia. Fuja, meu. Não brinque com isso. Assim como José e, lamentavelmente, Davi, mais tarde, fez tudo oposto do que ele mesmo falou. Manhã após manhã. Porque o dia que nós baixamos a guarda, já éramos. Gente, já acabaram de comer. Calma. E daqui a pouco voltaremos para lá. Certa vez, 2 filhos chegaram para seu pai para pedir poder assistir um novo filme que estava passando. Todo mundo na escola deles havia assistido. E pelo que as crianças sabiam, não tinha muito palavrão. E só talvez uma ou 2 cenas que precisava avançar rápido, mas eles já sabiam mais ou menos onde estavam, porque seus amigos já assistiram. Pai, podemos assistir? O pai parou, não queria ser quadrado e ultrapassado. Mas ele falou, deixa eu pensar e amanhã você fala comigo. O pai, muito sábio, naquela noite, preparou brownies. Pegou uma receita da minha esposa, que faz brownies maravilhosos. Não, de verdade, eu estou tentando inflar a autoestima dela, sabe? Depois de ontem, né? Que eu acabei dormindo lá no saguão lá da coisa. Tem que... Como? A minha neta faz e vende. É caro ser avô, é caro. E no dia seguinte, quando as crianças chegaram da escola, voltaram, pai, o senhor pensou, podemos assistir isso? Depois de você comer o meu bolo, meus brownies, eu te dou a resposta. O senhor fez brownies? São deliciosos. Eles foram pegar os brownies e falaram, esqueci de falar uma coisa. Eu usei todos os ingredientes normais, mas eu só misturei um pouquinho, foi muito pouco, do cocô do cachorro em aos brownies. O que, pai? Sim, mas é pouco, eu acho que eu sei onde está, eu posso mostrar para vocês. Nunca! Entenderam? O autor de Hebreus diz que nós devemos prosseguir em direção à paz e à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é a ameaça de perder a sua salvação, mas é marco do verdadeiro cristão. Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Até mesmo as notícias nós temos que desligar. E fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Gente, não estou falando em enfiar a cabeça na areia. Você não pode nem dirigir mais seu carro por causa de autores. A ideia não é fugir do mundo, mas estar no mundo sem ser contaminado pelo mundo. E a ideia é não fugir do mundo, estar no mundo, mas não trazer o mundo para dentro de casa. Contaminar os meus.
Conhecemos bem o texto de Romanos 12, diz a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. A ideia, se o mundo controla seus pensamentos, você está conformado. Se Deus controla seus pensamentos, você será transformado. Será que eu tenho me tornado cada vez menos sensível ao pecado na minha vida? Será que como a infame rã na panela? Eu não sei se aqui eu devo falar de sapo e rã, porque tem tanta gente com pavor daqueles bichos lá. Mas por seu sangue frio vai se acomodando, enquanto poderia escapar de qualquer momento da panela, até ferver o seu sangue. Está acomodado. Cada vez mais acostumado com o mundo. Será que as coisas que me envergonhavam no passado não causam mais constrangimento hoje? Continuando. Estou protegendo a minha família de influências perversas que se infiltram em minha casa. Nosso padrão de entretenimento individual e familiar glorifica a Deus. As telas nos controlam ou controlamos as telas? Temos um plano para inculcar a palavra de Deus e não os padrões do mundo, fazendo lavagem cerebral, mas não com água. Agora tem que usar de São Paulo, do rio Tietê, mas águas cristalinas para banhar. Foi isso que nós vimos ontem à noite no Salmo 78, o texto clássico. O Shema Israel diz: o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mamãe, papai. E ele diz então como nós podemos proteger e ter uma família íntegra. Tu as inculcarás. Uma palavra proposital, intencional, de repetição que grava nas fissuras do coração a palavra de Deus. Mas o texto é muito esperto. Deus é muito prático. Ele não aumenta mais uma coisa na nossa eterna e às vezes infernal lista de afazeres. Faça mais, pula mais alto. Talvez mais importante seria uma lista de não fazeres. Os buracos negros do entretenimento e das telas que sugam a nossa vida, e nós não temos tempo para ler alguns versículos de Provérbios para os nossos filhos antes de ir para a escola. Não, Deus fala sobre os momentos comuns, andando pelo caminho, ou seja, você está no carro levando os filhos para a escola, assentado em sua casa, refeições familiares resgatadas com telas guardadas. Ao deitar-te, momento altamente oportuno, porque todo filho protela essa hora. Conte histórias bíblicas e da provisão de Deus em sua vida. Ao acordar, uma bênção sobre a vida dos seus filhos antes de sair de casa. O texto divide em 3 áreas: o ensino estratégico em meio à guerra, que tem apoio em Salmo 101. Ensino formal, regular, constante, não terno e gravata. Ensino informal, mais enfatizado aqui ao longo do dia nesses momentos. E ensino simbólico, que tratamos ontem à noite. Símbolos, memoriais. Eu queria que minha esposa compartilhasse um pouco sobre, especialmente tantos de vocês com crianças pequenas, como nós podemos travar essa batalha, portas adentro, em nossa casa, trocando o mal pelo bom. Nesse ensino normal, realmente estamos falando de um tempo planejado em que a família toda se junta para estudar a palavra de Deus. O melhor seria todos os dias, mas se você tem apenas 3 vezes na semana, então que faça no momento que vocês têm. E algumas sugestões para te ajudar. Comece cedo. Não espere até teu filho tenha alguma lembrança, ele consiga entender. Não, nasceu, já começa a fazer
Um tempo de uma história rápida, uma oração, uma música. No mínimo, você está criando um hábito para você, para a sua família, e seu filho não vai lembrar de uma época em que não houve o culto doméstico. Agora, seja apropriado conforme a idade da criança. A criança pequena, são aqueles livros com desenhos grandes, poucas palavras, que você vai virar a página rapidamente. A criança cresce já, algo mais desenvolvido. Aqui na livraria nós vimos, eles têm um material bom, tem uma Bíblia de criança, eu agora não lembro, mas a maior história, alguma coisa, do David Helm, que é fantástico, mostrando onde todas as histórias apontam para Cristo. A criança vai crescendo, já leia diretamente da Bíblia, leia Provérbios, mas seja apropriado conforme a idade da criança. Seja breve. Não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. É muito melhor parar enquanto ainda estão pedindo mais do que ter que parar, porque eles não aguentam mais. Equilibre o ensino formal com o informal. O informal são as centenas de oportunidades que temos durante o dia para ensinar princípios. Uma briga entre irmãos, algo que aconteceu na escola, o que passou na televisão. Tantas coisas acontecem ao nosso redor. Se nós temos o hábito de falar da palavra de Deus, será muito mais fácil aproveitar desses momentos para inculcar princípios da palavra de Deus. Estimule participação. Não seja sempre só o pai ou só a mãe que faz tudo. Não. Deixa todo mundo participar. Desafie o filho mais velho a preparar um culto doméstico para o irmãozinho. Ou tenha uma noite cantada, todo mundo com seu instrumento musical. 2 tampas de panela, colher de pau na panela. Inventa. Ou uma noite de encenação bíblica. Construa Jericó, marche em volta, derrube as muralhas. É muito participativo. Use provérbios extremamente práticos. Leia 1, 2, 3 versículos e converse sobre aquilo. Nós temos aqui imagens de 2 livros que escrevemos para ajudar nisso. Nós não temos mais nenhum desse, mas eu acho que talvez tenha na livraria. São ideias criativas para dinamizar o culto doméstico. Às vezes você fala, mas está muito chato, eu não sei o que fazer. Sente uma ideia. E outro é uma devocional tirada de provérbios para o seu filho júnior adolescente. Seja criativo, faça aquilo que funciona na sua família, na sua realidade, mas não deixe de fazer uma devocional. Não falamos ontem, muitos de vocês sabem, nosso canal de YouTube já tem 5 anos e mais de 300 programas. Os mais procurados são sobre culto doméstico. Tem um playlist de instruções, recursos, coisas de graça na internet e muito mais, para caso você se interesse por isso. O texto termina com a última ideia dos companheiros, mas continua trazendo a ideia de quem vai estar dentro da sua casa, talvez não fisicamente, mas virtualmente em nossos dias. A integridade cristã revela-se primeiro em Cristo. A maior manifestação disso está portas adentro em casa. Mas também como pais e avós e titios e igreja, temos que vigiar os companheiros. Como diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, mas talvez possamos dizer, diga-me com quem andas e eu te direi se eu vou junto contigo. Provérbios fala muito sobre os companheiros, e esse texto de Salmo 101 também. Olha o versículo 5 a 8. Ao que as ocultas, a pessoa calunia, o fofoqueiro, o próximo. A esse destruirei, não quero isso no meu lar. Quem tem olhar altivo e coração soberbo, arrogante, não suportarei. Contraste, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Um princípio muito simples, rápido. Às vezes nós como pais somos muito craques em manter esses padrões de forma legalista. Estamos tirando tudo daquela. Não pode festa junina, não pode Halloween, não pode. Nós somos conhecidos pelos não podes. Sempre tentamos, se nós não concordamos, pactuamos com alguma prática, alguma coisa, nós vamos substituir com algo melhor, maior. Os amigos deles vão ter inveja deles. Talvez exija tempo, talvez recursos,
Mas não só tire dos seus filhos, substitua com coisas legais. Os fiéis da terra. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa. O que usa de fraude. O que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam iniquidade. Fofoqueiros, arrogantes, os enganosos, os mentirosos. Parece um enredo de Netflix, de uma novela. Ele não admitia que os influenciadores da sua alma, outra área, na mídia social. Como nós somos tolos. Não filtramos para nós e para os nossos filhos. Estão fazendo a cabeça de novas gerações e nós não temos tempo na palavra, nós não contamos as histórias e nossos filhos são presa do inimigo. Mas Davi não. Ele cercava-se dos fiéis da terra, dos que andavam em retidão, para que os influenciadores, no esculpir da imagem de Cristo em sua vida, fossem dignos. Como ferro com ferro se afia, nós nos cercamos dos fiéis. São muitos os versículos que dizem isso. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Nós temos que filtrar os amigos dos nossos filhos também, além das influências da mídia. Mas conversações corrompem os bons costumes. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. As talhadeiras que nós escolhemos para esculpir a nossa imagem não podem ser banana. Mas escolhidos a dedo, porque o Espírito Santo que fita a imagem de Jesus, usa o martelo da palavra nas talhadeiras dos influenciadores para esculpir a nossa família, nossa alma. De forma muito prática, queremos terminar com algumas sugestões aqui. Os influenciadores na minha vida e na minha família são dignos. Tenho me cercado por homens e mulheres de Deus como meus mentores. Eu sei que vocês têm um programa fantástico de acompanhamento, mentoreamento, discipulado, aconselhamento. É isso. Meus melhores amigos são crentes maduros. E eu mesmo estou investindo na vida de outra pessoa. São esses os fiéis da terra que Davi queria. Estou constantemente renovando a minha mente, eliminando as influências negativas na minha vida. Se eu estou com alguns vícios de tela, de pornografia, de videogames, precisa procurar ajuda para sair disso e proteger sua família. 3 livros que queremos muito recomendar, que lemos esse ano, e temos alguns programas no canal de YouTube sobre recursos e maneiras a mais para fazer isso. Você pode falar, eu vou falar do primeiro. O primeiro livro, Andy Crouch, acho que foi lançado esse ano, Sabedoria Digital para a Família. Ele trata da importância de limites que os pais colocam. A filha dele, de 15 anos, escreve o prefácio. O segundo livro que ele escreveu, ele fez junto com a sua filha adolescente, que louva a Deus, que não gostava nada disso, mas como fez diferença na vida dela. A pirâmide da sabedoria usa a figura da pirâmide alimentar, né? Que a gente sabe aquilo que é mais necessário fica embaixo e daí vai chegando até no topo, o açúcar, essas coisas assim, né? E ele usou isso para mostrar qual é a base da nossa sabedoria. Obviamente, a palavra de Deus, a igreja. Aí ele vai para a natureza, algo que a gente não pensa muito, mas impressionante o que hoje em dia... E lá em cima, no topo, no açúcar, né, que eram as telas, as mídias, essas coisas. E como o nosso mundo tem invertido.
e temos uma pirâmide de ponta cabeça. Muito interessante os desafios desse livro. E o outro que é hábitos, que a tese é que nós acabamos nos tornando em nossos hábitos. Nossos hábitos ditam quem seremos ou quem nós somos. Então, de como aproveitar momentos corriqueiros, momentos comuns, aquilo que nós já temos, para nos tornar homens e mulheres de Deus, e como proteger nossos filhos. Ele trabalha muito também essa área de telas e não deixar que isso forme o caráter dos nossos filhos. Quando nossa filha caçula leu esse livro, de imediato ela terminou o livro e falou: mãe, posso levar a nossa televisão e guardar na sua casa? Sim, deixou lá no quarto fechado. Ele já não assistiu muito, as crianças assistiam muito pouco, mas ela tirou por completo. Depois, uns meses depois, né, ela grávida, no fim da gravidez, doente, com 2 meninos, com muita energia, ela falou: vamos assistir um filme juntos? Ah, não, mãe, muito chato isso. Quero brincar com carro, quero brincar com Legos. E já pequenininho, conseguiu transformar o pensamento dos pequenos. Então, há umas aplicações aqui. Esperar o tanto tempo quanto possível para expor bebês às telas ou usá-los como babás. Eu sei que é fácil. Coisa mais fácil, você está numa viagem longa de carro, você está numa hora que você tem que terminar o serviço e a criança não te deixa em paz. Põe um filme, dá o celular. É o mais fácil, mas não é o que é melhor. E nós somos pais e a gente tem que amar os nossos filhos o suficiente para fazer aquilo que é difícil, mas que é para o bem deles, não o mais fácil. Limitar o tempo diário diante das telas, incluir jejuns de tecnologia. Esse autor do livro de hábitos, ele falava 1 hora por dia, 1 dia por semana e 1 semana por ano, né? Que ele ficava sem tela, sem nada. Agora, nem todo mundo vai conseguir fazer isso, mas de pensar bem, ter uns tempos em que até as telas da família inteira estão desligadas, porque vamos focar em outra coisa. Desligar todas as telas nas horas das refeições. É melhor nem deixar entrar na cozinha ou na sala de jantar junto com vocês. Fiquem em outro lugar, porque é um tempo que nós precisamos desfrutar em família, conversas intencionais. É um tempo muito gostoso. E esperar tanto tempo quanto possível antes de dar um smartphone aos filhos, e com responsabilidade. E cada pai vai ter que decidir, cada caso é um caso, mas que tenhamos muito cuidado, que coloquemos filtros, alguns limites. Os nossos filhos precisam de limites. Não é só a igreja que deve falar isso, mas os cientistas, pesquisadores, está todo mundo falando a mesma coisa. Compartilhar as senhas uns dos outros, livre acesso para todo mundo. Dosar o entretenimento e tempo familiar conforme a pirâmide da sabedoria. A palavra base, a igreja, a natureza que nós quase perdemos em nossos dias, leitura, artes, especialmente música, e finalmente o açúcar das telas. Escolher seu entretenimento com cuidado, priorizando interação, tabuleiro, oportunidade de conversar. Temos amigos do seminário que tem um ministério chamado a mesa e o trono. Se você acessar, eles resgatam a ideia, até para evangelismo, de juntar pessoas, mas também a família, ao redor da mesa para brincar. Só em termos intelectuais. Isso é importante. Usar filtros e sites de avaliação dos filmes que você quer. E se assistir alguma coisa, e sempre vai ter. Os filmes da Disney sempre inserem essas coisas. E vai assistir tudo bem. Mas depois faça seu culto doméstico uma avaliação do que assistiu, com uma cosmovisão bíblica. Pelo menos resgata isso. E resgatar as refeições familiares. E o tempo no carro. Com intencionalidade. Nós temos tempo, se for importante o suficiente. Casais que amam a Deus, com seus corações, protegem suas famílias contra más
infiltrações. A cobra está em casa. Está dentro de mim. Acorda, igreja. Protejamos os nossos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo que nós aprendemos, pela exposição agora, e pedimos que o Senhor nos dê coragem para sermos pais e avós saudáveis e promovendo a saúde bíblica como Davi quis em nossas vidas, sempre pelos méritos de Jesus. Amém.